Olá meninas, esse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre mediação de conflitos na escola, né? Caso a gente se depare com alguma questão voltada para esse assunto, né? Na perspectiva da Prefeitura de São Paulo. Então vamos lá. Primeiro vamos lá, né? A gente tem essa matriz, né, dos saberes aí dentro da rede municipal. E dentre essas matrizes, a gente tem, enfim, a um, que é o pensamento científico, crítico, criativo, dois, que é a resolução de problemas, a três, que é a comunicação, quatro, autoconhecimento, autocuidado, cinco, autonomia e determinação, a seis, que é a que a gente vai mais se atentar, que é a abertura à diversidade, sete, responsabilidade e participação, oito, empatia e colaboração, e 9, repertório cultural. Então, se atentando aqui mais ao número 6, né, abertura à diversidade, a gente vai ter saber abrir-se ao novo, respeitar e valorizar diferenças e acolher a diversidade. Para agir com exibilidade, sem preconceitos de qualquer natureza, conviver harmonicamente com os diferentes, apreciar, fluir e produzir bens culturais diversos, valorizar as identidades e culturas locais. Então, geralmente os conflitos, os preconceitos, né, acabam que podem ser trabalhados dentro dessa ideia aqui da abertura à diversidade, né? Então, o conflito ele é inerente às relações humanas. O conflito ele vai acontecer, né? E geralmente uma escola com muita violência é resultado de uma comunidade, de uma sociedade doente também, né? E também violenta. E geralmente as crianças vão trazer de casa, né, esses preconceitos, tanto no campo religioso, racial, questões de gênero, né? Machistas, enfim, a xenofobia. Então, são preconceitos que geralmente estão na família e o papel da escola é realmente trabalhar a educação, né, de forma que esses indivíduos se desconstruam, né? Então, o conflito ele vai acontecer e a gente precisa tomar algumas medidas para se precaver com relação a isso. Vamos lá. Então, livro de ocorrência, né, que a gente tem na escola. Então, tem essa questão dele ser reativo ou proativo. Então, com função reativa, é aquele livro somente para apagar incêndio. Então, acontece o conflito, você vai lá e registra. Então, ele tem uma forma de punição, né? Não atua como ferramenta preventiva. Então, acontece o conflito, você registra e ponto, né? Uso como documentação para retenção escolar também acontece muito, né? E o livro negro, né? Também na perspectiva racista. Então, algumas coisas que a gente pode pensar se acontecem na escola e o que poderia ser feito para melhorar. Então, quando a gente pensa no livro de ocorrência como proativo, né? Instrumentos de análise, quantos conflitos ocorrem, onde ocorrem esses conflitos, por exemplo, está mais relacionado com a quadra, com a hora do intervalo, enfim, né? E aí, fazendo um mapeamento, quem está envolvido nesses conflitos, quais são os tipos de conflitos, são físicos, são verbais, são psicológicos, preconceituosos, bullying, enfim, né? E quais são os encaminhamentos? Projetos que a gente pode pensar visando a prevenção desses conflitos e não como forma de ficar apagando incêndio aí no cotidiano, né? Então já é se precaver, trabalhar determinados temas previamente, através do diálogo, rodas de conversa, sensibilização através de vídeos, de leituras, e para, a partir desse movimento democrático, né, fazer com que essas ocorrências não cheguem nem a acontecer, né? E se já acontece, meio que todo mundo já sabe que aquilo já foi trabalhado, então a forma de lidar também já acaba sendo um pouco mais leve. Então, todos os espaços da escola devem ser educativos, né? Isso é importante. Então, o diálogo ele não é natural.
Diálogo, ele é uma construção que tem que acontecer no cotidiano ali de sala de aula desde o primeiro dia, né? Não pode ser uma coisa verticalizada, né? Aquela hierarquia que só o professor manda e os estudantes obedecem. Então, se é uma construção coletiva das regras, isso acaba sendo melhor, fazendo mais sentido para eles, né? E para elas. Então, a educação pode manter ou mudar os discursos. Né? A gente tem esse papel assim fundamental, né? E, para terminar, enaltecer as diferenças quando a igualdade inferioriza, né? Então, essa daqui é uma frase bem interessante do Boaventura. E enaltecer a igualdade quando a diferença nos descaracteriza, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso e levar, né, na perspectiva de uma educação voltada para os direitos humanos, para a nossa sala de aula, né? Essa ideia, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, manda para mim aqui no privado. Beijos!